Olá, eu sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office, e hoje nós vamos falar sobre Asset Allocation e por que você deve considerar bastante esse tipo de estratégia quando você montar a sua carteira. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é o Asset Allocation. O conceito de Asset Allocation ele é muito simples, mas é muito poderoso se você conseguir implementar ele. E não é tão difícil assim implementar. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Asset Allocation basicamente é a proporção que você vai alocar de cada classe de ativos dentro da sua carteira. É a definição de quanto você vai ter, por exemplo, em renda fixa, em multimercado, em investimentos no exterior, em ações no exterior, em fundos imobiliários, em REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários, ou seja, de diversas classes de ativos. Para quê? Para que você tenha dois benefícios. Aumente a segurança dos seus investimentos por conta da diversificação e também tem um ganho em termos de retorno. Vamos começar falando um pouquinho por que ter uma alocação estratégica de ativos, ou o Asset Allocation. Primeira coisa, porque ele evita o market timing. E por que evitar o market time é tão bom? Porque o market time definitivamente não funciona. Historicamente, as pessoas que fizeram market time ao longo do tempo não tiveram um resultado tão interessante de quem montou a estratégia de Asset Allocation. Vamos entender um pouquinho. Então, para eu falar um pouquinho de Asset Allocation, eu preciso parar e colocar alguns conceitos sobre o market time, porque faz sentido o market time. Se nós soubermos o que vai acontecer a seguir e se nós conseguirmos nos preparar ou tomar vantagem dessa futurologia, ou seja, do que a gente acredita, certamente será mais interessante para a nossa carteira, para os nossos investimentos. A pergunta que a gente tem que fazer é possível fazer esse market time de uma maneira previsível e constante? É isso que a gente vai ver. Tem duas maneiras de acertar o que vai acontecer lá na frente. E essas duas maneiras de prever o que vai acontecer lá na frente tem dois cenários. Ou você acredita no que o consenso está dizendo, ou seja, você vai em linha, você imagina que todo mês tem lá o relatório do Boletim Focus, por exemplo. O Banco Central divulga esse relatório falando quanto que ele imagina que vai ser o PIB, a economia, a inflação, o dólar e tudo isso. Se você tomar posições de investimento baseado no consenso, pouca valia vai ter para você. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, no último mês ou na última semana, saiu uma reportagem no Valor dizendo que o crescimento do PIB foi revisado para cima, ou seja, que o Brasil vai crescer mais do que o esperado. De fato, o que isso muda na sua carteira? Você, por conta desta informação agora, você vai se posicionar de uma maneira mais forte em bolsa, você não vai investir tanto em dólar, o que você vai fazer com essa informação? Provavelmente tem pouca valia. Normalmente essas previsões que vão em linha com o consenso de mercado, normalmente acerta-se muito essas previsões, mas pouca valia ela tem na sua carteira. Se você colocar mais bolsa por conta disso, o preço já foi. Você não vai ter um resultado melhor na sua carteira simplesmente porque você está em linha com o consenso. Mas a segunda alternativa são aquelas previsões que vão completamente ao contrário do mercado. E essas previsões que vão completamente ao contrário do mercado é onde você consegue ganhar dinheiro. Por exemplo, imagina quem teve lá a coronavírus agora, março de 2020. Se alguém conseguisse prever com uma certa precisão que haveria uma queda de 30%, 40%, 50% nas bolsas ao redor do mundo e você conseguisse antecipar esse movimento e se proteger dessa queda, seria de grande valia esse tipo de informação para você. Se lá em 2008 você conseguisse antecipar que haveria uma crise do subprime e você conseguisse não estar posicionado na grande parte dos investimentos ou em bolsa, tanto faz, no mercado de uma forma geral, no mercado de ações naquela época de uma forma geral, você teria uma grande valia desse tipo de informação. A pergunta é, de fato, é possível conseguir prever eventos como esse? Não, eles são extremamente raros. Não é que as pessoas não acertem esse tipo de previsão. Sempre quando tem algum tipo de crise, você vai ver que alguma pessoa, alguma instituição falou isso em algum momento, mas raríssimas vezes, para não falar nunca, é a mesma pessoa ou a mesma instituição que acerta essas, diria até futurologia,
de uma forma persistente, de uma forma constante. Ou seja, não dá para você focar a sua estratégia de investimento em market timing, nesta parte que é onde realmente importa, que é ir totalmente contra o consenso, porque isso não acontece de uma forma constante. E é por isso que market timing não funciona no longo prazo. Você pode acertar 1, 2, 3, mas o grande acerto ele não vai vir com consistência. E é de consistência que se precisa para montar uma carteira de investimento vencedora. Definitivamente o market time está muito fora do nosso controle. E os maiores investidores do mundo, se você for observar, eles falam muito eu não sei. Eles entendem que o futuro é imprevisível e eles montam carteiras de investimento onde eles conseguem surfar bons retornos e não perder tanto em maus momentos, mas de uma forma muito mais previsível do que aquela que você vai com uma força muito grande em um determinado tipo de investimento e acaba por quebrar a cara, tá? Então vamos fazer uma analogia aqui. Eu sou tenista amador, por exemplo, mas no tênis profissional você tem uns tenistas que são muito habilidosos, eles jogam muito bem, eles têm o controle inteiro da situação, a habilidade que muda de um para outro é mínima. Eles precisam ser extremamente agressivos para conseguir ganhar do adversário, dar o que a gente chama uma bola que é o winner, que é a bola que você bate e não volta, ela passa direto pelo adversário sem voltar. No tênis amador é completamente diferente, você tem muita dificuldade, o kick da bola te machuca, o vento te perturba, se você não está num dia bom, você já tem muita coisa no tênis amador que foge do seu controle. Um jogo no tênis amador ganha quem erra menos, diferente de um tênis do profissional, que você tem que forçar as suas jogadas e tem que ser mais agressivo. Qual que é essa analogia? Qual que é essa comparação que eu estou querendo fazer? O tênis amador ele é muito mais parecido com investir. Tem muito mais coisa fora do nosso controle do que a gente imagina. Ser mais cauteloso, montar uma carteira onde você consegue se proteger muito mais nas perdas e conseguir ganhar também quando sobe, mas não precisa ser a carteira que mais rende dinheiro ou aquela que mais entrega resultado, mas se ela subir equivalente com o mercado ou um pouco mais e te proteger muito durante as quedas, é isso que vai fazer a sua carteira ser uma carteira vencedora no longo prazo. Normalmente o que mais chama a atenção do investidor é realmente aquele tipo de investimento que vai entregar um resultado muito rápido e muito forte. É isso que chama a atenção. Normalmente os fundos de investimento que possuem uma grande rentabilidade atraem muito capital. Mas raros são os fundos que permanecem com esse tipo de rentabilidade durante muito tempo. Então o histórico, o tempo, fala muito quando você vai escolher um determinado tipo de ativo para colocar dentro da sua carteira. O assunto não é esse, não é alocação micro, não é alocação qual tipo de investimento você vai colocar, mas é sim o conceito de asset allocation, eu já vou chegar lá de uma maneira mais precisa. Mas, de novo, se proteger durante uma queda e subir e ganhar dinheiro quando o mercado sobe, até mais do que quando o mercado sobe, é a estratégia que os grandes investidores fazem para ganhar dinheiro. Howard Marks, a gente não precisa nem muito longe, aqui no Brasil, a Dynamo, eu vou colocar na tela para vocês agora qual que foi a rentabilidade do fundo do Dynamo Cougar desde 1993. Perceba que ele, quando o Ibovespa cai, ele cai muito menos que o Ibovespa, e quando ele sobe, alguns pontos sim, ele sobe muito mais do que o Ibovespa, mas de uma maneira geral ele sobe equivalente com o índice. Ele se protege muito mais nas quedas e quando sobe, ele aproveita. E é por isso que ele está tanto tempo no mercado e gerando resultado para os acionistas, para os cotistas, ano após ano, desde 1993. E realmente é isso que vai importar para você no longo prazo. Bom, então se nós entendemos que market timing não funciona, que é importante a gente montar uma alocação de recursos, que é o asset allocation, que isso realmente vai funcionar, quanto que isso funciona? Como é que eu sei que isso de fato funciona? Bom, tem alguns estudos que dizem que o asset allocation, ou seja, a sua alocação macro de ativos, ela é determinante para o resultado da sua carteira. Vou colocar na tela aqui o estudo da Vanguard e também da Fidelity, são duas instituições gigantes nos Estados Unidos, que dizem exatamente que a alocação macroestratégica ela corresponde por mais de 90% do resultado de uma carteira no longo prazo. Isso é muita coisa. Então é muito importante que você tenha a sua alocação macro de recursos e que você consiga, ao longo do tempo, rebalancear essas classes de ativos. E definir essas classes de ativos, esse rebalanceamento que vai fazer que você consiga ter esse retorno esperado.
Em outras palavras, você determinou que você precisa ter lá 20% na parte de renda variável no Brasil, mais 20% em equity, que é a renda variável no exterior. À medida que essas classes se movimentam, o que o rebalanceamento faz? Se você tinha que ter 20% de exposição em equity, em renda variável offshore, e essa classe caiu agora para 10%, para 5% por algum motivo, seja pela alta ou pela baixa do dólar, seja pela alta ou pela baixa dos ativos mesmo que você está investindo, nessa hora você vai rebalancear para deixar essa classe de ativos de volta com o percentual que você planejou inicialmente. Fazendo isso ano após ano, ao longo de um tempo, é onde você vai conseguir de fato aproveitar o máximo do retorno da sua carteira de investimentos. O asset allocation, junto com esse rebalanceamento, é muito poderoso. Ele permite você estar errado, você tem uma opinião e está completamente errado e mesmo assim ganhar dinheiro. Vamos supor que eu tenho uma tese que as ações de tecnologia vão continuar subindo e vão continuar gerando valor e sendo disruptivas no mundo inteiro. E agora eu quero pegar a minha posição e colocar 50% da minha carteira em ações de tecnologia. O asset allocation não vai te permitir fazer isso. Então você vai acabar racionalmente fazendo o quê? Se você fizer um asset allocation e rebalanceando ele, comprando na baixa e vendendo na alta. É essa a ideia que todo mundo tem que ter, todas as pessoas sabem que precisa fazer quando vai fazer uma alocação de recursos, mas é difícil fazer na prática. Com a alocação macro de recursos, que é o asset allocation, isso fica perfeitamente possível. Você pode estar errado e continuar fazendo esse rebalanceamento de carteira, independente da sua tese de investimento, e ter um resultado muito mais previsível para o futuro. Fazer o asset allocation também tem alguns cuidados que você precisa tomar, tá bom? Senão todo mundo faria isso, seria muito fácil. Bom, a grande maioria dos cuidados é referente às finanças comportamentais. Então vamos imaginar o seguinte, teve o coronavírus, a sua parcela de ações caiu de 20%, vamos imaginar que 20% era o que você queria ter em ações, ela caiu para, sei lá, 12%, 10%. Nessa hora, o papel do asset allocation com rebalanceamento, ele fala o quê? Vamos resgatar investimentos da onde tem um percentual maior do que deveria e alocar investimento onde tem um percentual menor do que deveria. Neste exemplo, a parte de renda variável. Mas pensa comigo, durante o coronavírus, como é que você friamente vai pensar, vamos resgatar do que rendeu mais e colocar naquilo que rendeu menos? É difícil você fazer isso. É por isso que você precisa ser frio para fazer o asset allocation. Você precisa entender claramente que os benefícios não vão vir em um mês, em 2 meses, em um ano. Ele pode até acontecer, mas o objetivo de retorno com asset allocation é no longo prazo. Então, estar firme, entender que você não pode sofrer aquele efeito manada de seguir a tendência de todo mundo que é vender investimento e quando a gente vê uma oportunidade que a gente tem que aumentar a posição naquele ativo. Então, o primeiro ponto de atenção é sobre as finanças comportamentais e a dificuldade que é na prática fazer e alocar mais de uma determinada classe que caiu demais. Um outro cuidado e dificuldade de fazer o asset allocation também é não parecer um idiota. Como assim, Walter? Você vai parecer um idiota durante muito tempo, porque você vai continuar investindo em uma classe de ativo que não gera resultado e que caiu muito recentemente. Enquanto a pessoa do seu lado, ela está investindo em qualquer coisa que provavelmente subiu muito no curto espaço de tempo e possivelmente vai continuar subindo. Só que de uma maneira, olhando longo prazo, de uma maneira estrutural, investir naquilo que está subindo não se mostra uma estratégia vencedora. Enquanto que rebalancear a sua carteira e comprar ativos bons a preços interessantes e vender ativos bons, mas que estão a preços mais caros, é uma estratégia interessante. Então é difícil você permanecer fazendo essa estratégia quando você está comprando ativos que caíram muito no espaço recente de tempo. E normalmente quando você está fazendo isso, está comprando mais ativos baratos, está aumentando sua posição numa classe que já diminuiu, o seu amigo, aquele seu outro investidor que você conhece, está se gabando de estar fazendo investimentos que estão rendendo pra caramba. Estão comprando ações de tech, estão comprando Bitcoin, estão comprando ouro, sempre vai ter algum investimento que vai estar rendendo mais do que sua carteira. Mas o que ele não sabe ou não quer acreditar é que ele está tomando muito mais risco para ter esse tipo de retorno. E uma coisa eu preciso te dizer, mais risco não é igual a mais retorno. Mais risco te gera uma possibilidade, e a palavra é possibilidade, de obter um maior retorno. Porque se maior risco
fosse igual maior retorno, automaticamente não teria mais risco, seria menos risco se a gente tivesse essa garantia, certo? Então é o seguinte, imagina um ladrão que rouba uma vez, não é pego, 2 vezes não é pego, 3 vezes não é pego, 50 vezes não é pego, 99 vezes não é pego. Para ele, esse risco não existe, porque ele nunca foi pego. Agora, se na 100ª vez que ele for roubar, ele for pego e for para a cadeia e ficar a vida inteira dele na cadeia, ou acontecer o pior, ele perdeu a vida. Ou seja, até que ponto vale esse tipo de risco, né? O maior de todos os investidores fala, Warren Buffett, que você só entende, só vê quem está nadando pelado quando a maré baixa. Então, quem está tomando muito risco não sabe que está tomando muito risco, está tendo uma rentabilidade maior, você fica tentado a querer fazer esse tipo de investimento sem seguir fielmente a sua estratégia. Mas pensa comigo, olha o risco, ganhar 10 milhões de dólares numa roleta russa é muito mais arriscado do que se ganhar 10 milhões de dólares, por exemplo, na sua profissão, trabalhando de uma forma constante. Então, o retorno pode ser similar, mas o risco é muito diferente. Quando nós falamos sobre asset allocation, nós estamos falando muito mais de preservação de capital do que uma rentabilidade abrupta de investimento. Isso vai acontecer no longo prazo, mas não no curto prazo. Entenda que ter rentabilidade muito forte no longo prazo, provavelmente você tomou um risco desnecessário que pode colocar em jogo tudo o que você fez até agora. Que é um exemplo muito claro do que maior risco não necessariamente é igual, não necessariamente não, como maior risco não é igual maior rentabilidade. Há um bom tempo atrás tinha uma empresa chamada OGX, eu não sei qual a idade que você tem, mas você seria um perfeito idiota se não investisse nessa empresa, porque ela era revolucionária, ela conseguiria obter petróleo de todos os lugares possíveis. E ela subia muito. Então eu vou colocar aqui qual que era o gráfico da OGX nessa época, que era um investimento óbvio e todos deveriam investir em OGX. Bom, se você está vendo esse vídeo e ainda tem algum patrimônio, provavelmente você não investiu todo o seu patrimônio em OGX. Hoje você não conseguiria comprar uma bala com uma ação da OGX. Exatamente isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes aquela oportunidade de investimento que é muito clara e pode continuar gerando resultado para você e para as pessoas que investem durante um bom tempo, podem ser demasiadamente arriscados e colocar tudo a perder. Mais um motivo pelo qual fazer um asset allocation, ter as classes de ativos e se certificar que essas classes vão permanecer constantes ao longo do tempo, é isso que de fato vai fazer você ter um resultado interessante ao longo do tempo. Bom, você deve estar me perguntando, tá bom, Walter, mas como é que eu faço o asset allocation? Como é que eu sei quanto de renda fixa eu tenho que ter, quanto de renda variável eu tenho que ter? Bom, primeira coisa, você tem que ter um planejamento patrimonial. Por quê? Porque o asset allocation ele tem que estar alinhado com o seu planejamento patrimonial. Vamos dar um exemplo. Normalmente aqui no Overclub a gente trabalha com uma meta de retorno de 4,5% acima da inflação. A gente entende que ao alcançar essa meta de rendimento, as famílias vão conseguir viver com um rendimento um pouco menor que esse, 4% acima da inflação, de uma maneira perpétua. Então, a sua carteira ela teria que render pelo menos 4,5% acima da inflação. Se você montar um asset allocation onde você tenha 90% de renda fixa, pós-fixada, hoje no Brasil a taxa de juros ali está abaixo de 4%, 3%, você não vai conseguir obter esse tipo de retorno. Então não adianta você querer ser extremamente conservador, montar uma alocação de recursos com classe de ativo que não vai te entregar esse resultado e esperar um resultado bom. Você não vai conseguir. Então o primeiro ponto é alinhar a sua expectativa, a sua alocação ao seu planejamento patrimonial. E aí você precisa entender também qual que são duas coisas: a sua capacidade e sua disposição ao risco. A sua disposição eu vou começar falando primeiro. Esse exemplo que eu acabei de dar, se você é uma pessoa extremamente conservadora, não aceita oscilação na sua carteira, você tem uma disposição muito baixa ao risco, você tem uma disposição muito baixa a investir em investimentos que vão no longo prazo ter uma probabilidade maior de entregar um resultado mais interessante. Mas isso é extremamente prejudicial, principalmente no mundo que a gente vive de taxas de juros extremamente baixas. É muito importante que você entenda e que você aprenda que é necessário tomar mais risco para conseguir ter uma carteira vencedora no longo prazo, e oscilação faz parte.
Então, mesmo se a sua disposição for baixa, é importante que você aprenda um pouquinho para ter confiança e conforto para ter uma carteira que oscile mais e busque um retorno mais interessante. O outro ponto é sua capacidade. Uma senhora de 90 anos de idade, ela não tem tempo suficiente, por exemplo, para absorver as oscilações do mercado. Já um jovem de 20, 30 anos, ele pode se dar ao luxo de ter exposição à renda variável num percentual maior, justamente porque ele tem tempo. Não é só a idade que entra, aí entra a sua profissão, a estabilidade que você tem, entram outros pontos também. E fazer o cruzamento dessas duas informações é importante para que você, no final das contas, tenha conforto de montar uma carteira com uma exposição adequada em renda variável e não mínima, para que você consiga ter o resultado necessário para atingir seus objetivos. Outro ponto importante para considerar quando for fazer seu asset allocation é ter exposição internacional. Expor o seu patrimônio à moeda forte, expor o seu patrimônio em outra jurisdição. Pensa comigo, como um cidadão do mundo, qual sentido existe em colocar a maior parte do seu patrimônio em um país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil? Provavelmente nenhuma. Ou seja, por que você tem que colocar todo o seu patrimônio aqui? Será que um cidadão dos Estados Unidos ele olha para o Brasil e fala, caramba, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui? Ou a grande parte do meu dinheiro aqui? Um australiano, um francês, um chileno, um argentino? Não, eles diversificam o patrimônio, eles colocam o patrimônio em outras classes de ativos. Então é muito importante, inclusive na nossa recomendação, no nosso posicionamento aqui, a gente recomenda que tenha-se pelo menos 30% em exposição fora do país. Se possível, nos Estados Unidos, até porque as empresas dos Estados Unidos têm uma receita mundial, são multinacionais. Olha, o McDonald's, a Amazon, ela vende no mundo inteiro, a Apple, a receita dela são em diversas moedas. Então exponha o seu patrimônio a uma moeda forte e em outra jurisdição. Outro ponto importante para o seu conforto, inclusive, é ter uma carteira descorrelacionada. O que é isso? É que as classes dos ativos elas se movimentam em maneiras diferentes. Normalmente no Brasil isso não é uma regra, tá? Mas normalmente, historicamente no Brasil, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então é importante, nesse último caso que eu te falei de diversificação internacional, quando tem uma grande crise, normalmente o dólar se aprecia perante o real. Vê as últimas crises que tiveram, o dólar ganha valor. Então, só aí ter uma exposição offshore já ajuda você a ter investimentos descorrelacionados. Enquanto a bolsa que cai, seus investimentos no exterior eles sobem e você tem uma oscilação ou volatilidade, como se fala no mercado, muito menor. É como se você visse um ambulante, já viu um ambulante na rua que ele vende desde óculos de sol a capa de chuva? Ele sabe que ele não vai vender o óculos de sol no mesmo dia que ele vai vender a capa de chuva, mas isso reduz drasticamente o risco dele chegar em casa sem fazer uma única venda sequer. Faça chuva ou faça sol. E a última parte, depois de você definiu sua alocação macro de ativos, se ela está alinhada com o seu planejamento, já entendeu que é importante você estar confortável, mas não adianta você ser confortável somente com investimento em renda fixa, porque ele não vai atingir a rentabilidade necessária para o seu planejamento. Você precisa fazer o que agora? Monitorar fazendo o rebalanceamento. E o rebalanceamento você pode fazer de algumas formas. Se você faz o seu próprio investimento, existem diversas planilhas na internet de rebalanceamento. Você pode baixar uma planilha, colocar seus investimentos lá e rebalancear à medida que for necessário. Quando eu digo rebalancear, não é para 1 ou 2% que uma classe de ativo for para cima ou for para baixo, você faz isso. Não, são grandes movimentos. Você pode, por exemplo, fazer um rebalanceamento anual da sua carteira. Marca um dia no começo do ano, veja como é que está a sua carteira, faça o rebalanceamento. Acontece algum evento extraordinário, tem um coronavírus, tem crise do subprime, eventos que raramente acontecem, mas mexem muito. Veja para fazer um rebalanceamento de carteira. Vai fazer um resgate, vai fazer um aporte, faça um rebalanceamento. Você não tem saco para fazer isso, não sei qual é o tamanho do seu patrimônio, mas existem outras empresas que têm robô advisor que fazem isso para você de uma maneira automática já. E se você tem um patrimônio maior, o seu family office com certeza vai fazer esse tipo de estratégia e ele vai fazer esse rebalanceamento para você. E você ainda acha que o market timing, escolher os ativos, saber a hora de entrar e sair, é a melhor estratégia para o seu patrimônio no longo prazo? Ou você está convencido que montar uma alocação macro de ativos, o chamado asset allocation, é o ideal para a sua carteira no longo prazo?
comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, eu acho que ele pode fazer sentido para alguém, se inscreva no canal, comente aqui e compartilhe. Um abraço.